A paciência de Jó, fé inabalável em meio ao sofrimento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por tempestades. Pode ser a perda de alguém querido, pode ser a traição de quem mais confiávamos, ou talvez uma doença, uma crise financeira, um momento em que tudo o que construímos começa a ruir. E nessas horas, é comum ouvir uma frase: seja forte, tenha fé, tenha a paciência de Jó. Mas você já parou para pensar quem foi Jó? E por que sua paciência virou referência até hoje? Neste vídeo, vamos muito além de um simples resumo. Vamos mergulhar numa das narrativas mais comoventes e complexas da Bíblia. A história de um homem que perdeu tudo, tudo mesmo, mas se recusou a perder sua fé. E talvez, mais do que uma história sobre sofrimento, essa seja uma história sobre esperança. Quem foi Jó? Um retrato de retidão. A Bíblia nos apresenta Jó logo de início, como um homem especial. Ele não era rei, não era profeta, nem sacerdote, mas era um homem comum, com uma fé extraordinária. Ele morava na terra de Uz, uma região cujo local exato é até hoje motivo de debate entre estudiosos. Alguns dizem que ficava a leste do Jordão, outros que era mais ao sul da Palestina. Mas isso pouco importa. O que importa é o que Jó representava. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se afastava do mal com firmeza. Jó tinha tudo o que um homem da sua época poderia desejar: riquezas incontáveis, uma grande família, muitos servos e, sobretudo, respeito. Mas diferente de muitos ricos de hoje e até mesmo de ontem, Jó não se deixou corromper pela prosperidade. Ele vivia com os pés no chão e os olhos voltados para o céu. Mesmo em dias de fartura, ele lembrava de orar, e não apenas por si, mas por seus filhos. A cada vez que eles se reuniam para festejar, Jó oferecia sacrifícios a Deus, pedindo que perdoasse qualquer pecado que pudessem ter cometido sem saber. Isso não é apenas religiosidade, é zelo, é amor, é responsabilidade espiritual. Por isso, é ainda mais difícil entender por que um homem tão bom teve que passar por tanto sofrimento. O conflito celestial, quando Deus permite a provação. Agora, vamos para uma das partes mais intrigantes e misteriosas de toda a Bíblia: a conversa entre Deus e Satanás. No capítulo 1 do livro de Jó, temos uma cena celestial que parece até saída de um drama épico. Os filhos de Deus, uma expressão que representa os seres celestiais, se apresentam diante do Senhor. E Satanás aparece no meio deles. Deus pergunta: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Nesse momento, Deus fala com orgulho de Jó: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal? Mas Satanás, cínico, rebate: claro, ele só é fiel porque o Senhor o protege e o abençoa. Tira tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa. Deus, então, permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição: não podia tocar em sua vida. E aqui surge uma pergunta difícil e muito atual: por que Deus permite o sofrimento de quem é bom? Essa pergunta atravessa gerações. E o livro de Jó é a resposta mais sincera que a Bíblia nos oferece. Não uma resposta lógica, mas uma resposta vivida em carne, lágrima e fé. A perda total, o silêncio de quem ama. Em um único dia, Jó perde tudo o que tinha: bens, servos, status, segurança, conforto e, o mais doloroso, seus filhos, todos. Imagine isso. Tente por um momento se colocar no lugar dele. Não houve tempo para reagir. As notícias chegaram em sequência como marteladas. Um mensageiro vinha, mal terminava de falar, e outro já entrava com uma notícia ainda pior. E quando Jó se vê diante do nada, o que ele faz? Ele se ajoelha, adora a Deus e declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé mais pura que existe. A que não depende do que se tem, mas do que se crê. A segunda aprovação, quando o corpo clama e a alma grita. Satanás, vendo que Jó continua fiel, mesmo sem nada, propõe ir mais fundo, toca no corpo dele, tira a saúde e ele te amaldiçoará. Deus então permite essa nova aprovação. E Jó é ferido com úlceras por todo o corpo. Ele se senta sobre cinzas, se coça com pedaços de cerâmica. É uma imagem de dor, a humilhação, de total miséria. Sua esposa não suporta. Ela desmorona e diz: ainda mantens tua fé? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo arrasado, responde: receberíamos de Deus apenas o bem e não também o mal? Aqui não vemos mais o homem forte e invencível, vemos alguém em pedaços, mas que ainda se apega à esperança. O silêncio dos amigos e o grito de Jó. 3 amigos chegam para confortá-lo e se sentam com ele por 7 dias, em silêncio. Porque diante de uma dor tão grande, não há palavras. Mas então, Jó fala. E não é uma fala calma, bonita ou religiosa, é um lamento. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Questiona por que nasceu, porque a luz lhe foi dada. E aí a Bíblia se torna um livro profundamente humano, porque Jó diz exatamente o que muitos de nós já sentimos e, por vezes, tivemos vergonha de dizer. Mas Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele prefere a honestidade de um coração quebrado do que a hipocrisia de um ritual sem verdade. O debate teológico com os amigos. Após o desabafo de Jó, seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, decidem falar. Mas em vez de consolar, eles acusam. Eles dizem com palavras cheias de religiosidade: Jó, algo você fez. Deus é justo. E se você está sofrendo, é porque pecou. Essa era a mentalidade dominante na época. A ideia de uma justiça imediata. Faça o bem, colha o bem. Faça o mal, colha o mal. Mas Jó resiste. Ele sabe que foi íntegro. Sabe que não há pecado oculto. E começa então um longo debate. São 40 capítulos de diálogos poéticos, cheios de tensão, dor, reflexão e busca por sentido. Os amigos falam do alto de uma teologia rígida, mecânica, onde Deus só recompensa e castiga de forma previsível. Mas Jó representa o sofrimento real, a vida como ela é. E aqui surge uma virada poderosa. Jó começa a romper com o pensamento religioso de sua época. Ele não abandona Deus, mas recusa uma fé infantil baseada em trocas. Deus não é um banqueiro que só abençoa quando investimos bem. Deus é mais profundo, mais misterioso, mais incompreensível do que qualquer doutrina. Essa parte do livro é densa e preciosa, porque ela nos ensina a questionar, sem perder a fé, a duvidar, sem deixar de crer, a sofrer, sem nos tornarmos cínicos. A voz de Deus, respostas que não são respostas. Então, depois de todos os diálogos entre Jó e seus amigos, vem o momento mais esperado. Deus fala. Mas Deus não chega com explicações. Ele não justifica nada. Em vez disso, responde com perguntas. São mais de 70 perguntas poéticas em tom de majestade. Onde estavas tu quando eu criava os fundamentos da terra? Quem cercou o mar com portas? Podes tu amarrar as estrelas de Órion? A resposta de Deus é um convite à humildade. Ele mostra que o mundo é vasto demais, complexo demais, belo demais, para ser reduzido a fórmulas de merecimento. Não é que Deus não se importe, é que Deus vê o todo, e nós, tão frágeis e limitados, enxergamos só fragmentos. O que Jó esperava era uma explicação. O que ele recebeu foi uma revelação. A revelação de que a dor faz parte do mistério, de que a justiça de Deus não é apenas lógica, é também graça, e que confiar, mesmo sem entender, é o ápice da fé. A transformação interior de Jó, depois de ouvir a voz de Deus,
Jó muda por dentro. Ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Não porque Jó passou a entender tudo, mas porque, mesmo sem entender, ele viu Deus. Viu com os olhos da alma, viu a presença no meio da dor, viu que a fé verdadeira não é construída nas respostas, mas na entrega. Nesse momento, Jó para de argumentar. Ele não está derrotado, está transformado. Ele se coloca no seu lugar, criatura diante do Criador. Não mais como alguém que exige explicações, mas como alguém que compreende que existe um propósito, mesmo quando não se vê, e essa transformação é mais profunda do que qualquer milagre. Porque Jó agora é outro homem, um homem que aprendeu que Deus não é previsível, mas é confiável. A restauração de tudo, um final que não é final. Depois de toda essa jornada, Deus faz algo inesperado. Restaura a vida de Jó, mas não antes de corrigir os amigos. Deus se dirige a Elifaz e diz: Vocês não falaram o que é reto a meu respeito, como fez meu servo Jó. E então, Deus ordena que os amigos levem sacrifícios e que Jó ore por eles. E ao interceder por quem o feriu com palavras, Jó é abençoado. Aqui está mais uma lição. A bênção não vem só quando superamos a dor, mas quando perdoamos quem nos feriu durante a dor. Jó recebe o dobro de tudo o que havia perdido. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas são descritas como as mais belas de toda a região. E, detalhe curioso, elas receberam herança junto com os irmãos, algo raro naquele tempo. Uma marca de justiça e igualdade, sinal de que o coração de Jó também havia mudado. Ele viveu mais 140 anos. Viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. E morreu em paz, cheio de dias. Mas esse não é um final comum, porque o verdadeiro clímax da história de Jó não está no que ele recuperou, está no que ele descobriu, que mesmo no silêncio de Deus, a presença dele permanece, e que a fé mais valiosa é aquela que continua, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco. Aqui, cada história bíblica é contada como você nunca viu, com alma, com verdade, com o coração aberto. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar em outras vidas transformadas pela fé, histórias que atravessam o tempo e continuam fazendo sentido todos os dias. Que Deus te abençoe e que a fé de Jó inspire você a nunca desistir. Nos vemos no próximo vídeo.